Olá, alunos da disciplina de Dentística Operatória. Estou gravando esse vídeo aqui rápido para vocês, para fornecer um material complementar para que vocês estudem. Então, se preparem para a nossa atividade de metodologia ativa da aula de princípios gerais do preparo cavitário. Tá? Para essa aula, né, para a nossa atividade, é importante que você já tenha lido o capítulo de livro, né? O livro que eu estou utilizando aqui neste momento comigo é o Fundamentos de Dentística Operatória, do professor Mondelli. Tem os outros livros que nós passamos nas referências, tá? Então, qualquer um desses livros que nós já passamos para vocês, ele vai servir de referência para que você, então, domine essa aula, né? Que eu falei para vocês já em sala que é tão importante. Talvez uma das aulas mais importantes que os senhores vão ter durante todo o curso de odontologia, né? Aqui você vai aprender, então, quais são os princípios, né, que regem o preparo de qualquer tipo de cavidade. Tá? Então, todas as cavidades que vocês forem fazer nos dentes, eles vão seguir esses princípios que vamos falar agora. Tá? E, na verdade, então, em vez de dar a aula especificamente de princípios gerais, eu vou dar uma complementação aqui para que facilite a sua compreensão. Tá? Então, eu reforço que inicialmente você deve antes então fazer a leitura do capítulo para depois então para você assistir esse vídeo aqui e ter uma melhor compreensão, tá? Só para a gente contextualizar então, qual que é o objetivo dessa aula, né? O que você precisa aprender? O ideal é que você então aprenda como preparar uma cavidade, tá? De uma maneira geral, de uma maneira generalizada do aspecto de qualquer tipo de cavidade, tá? Vamos pensar especificamente agora, nesse início do curso da disciplina de dentística, vamos pensar em cavidades causadas por lesões cariosas, tudo bem? E cavidades simples, né? Cavidades pequenas, tá? Então as cavidades de classe 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Não vamos pensar neste momento ainda em cavidades extensas, visto que vocês vão ver isso mais adiante, tá? Então vamos começar do princípio, do básico. Bom, nesses tipos de cavidades, como que o paciente vai chegar para você? Tá? Então, você está lá no seu consultório, o paciente ele te procura e ele está com, sei lá, uma dor no dente. Né? E você vai fazer o diagnóstico, vai fazer o exame clínico, você vai fazer o exame radiográfico e você constatou que esse paciente ele apresenta uma lesão cariosa. Tá? Vamos colocar como exemplo aqui num primeiro molar, por exemplo. Tá? E aí, nesse primeiro molar, então, você vai fazer... O que é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa acessar essa lesão cariosa. Tá? Você precisa verificar qual que é o tamanho, qual que é a extensão dessa lesão. Tá? É lógico que o exame complementar, o exame radiográfico vai te ajudar a ter uma noção de como que é o tamanho dessa lesão, mas você vai precisar visualizar clinicamente. Tá? Então a primeira etapa de um preparo de uma cavidade atualmente é o acesso à lesão. Tá? Se a lesão cariosa que você constata, que você imagina seja muito pequena, você verifica que ela é muito pequena e você quer fazer um primeiro acesso a essa lesão cariosa, você vai utilizar brocas muito pequenas a princípio. Tá? Então o que eu sugiro, por exemplo, é uma ponta diamantada número 2137. É uma pontinha bem fininha, a sua ponta ativa é bem pequenininha e aí você vai acessar essa lesão cariosa, você vai verificar se realmente não tem mais tecido cariado. Se não tiver, você remove aquele sulco escurecido e vai proceder para as restaurações conservativas, que vocês vão ver nas próximas aulas ainda. Caso você tenha uma lesão cariosa mais aprofundada, aí você vai para a etapa de remoção do tecido cariado. Caso você tenha uma lesão cariosa um pouco maior, você pode utilizar brocas maiores. Né? Então, por exemplo, uma 329, 330, uma 245, que são as brocas utilizadas para as dentes posteriores, que vão determinar um formato de cavidade já ideal para a acomodação dos nossos materiais restauradores. E se você preferir uma ponta diamantada, pode ser uma 1150 ou uma 1151. Tá? Então, você vai acessar esse tecido, você vai acessar a estrutura dentária em alta rotação, né? Visto que o esmalte ele é bastante duro, bastante rígido, então com um motor de baixa rotação você não consegue desgastar esse esmalte, tudo bem? Então você faz o acesso, você vai chegar na cavidade, você vai chegar no tecido cariado inicialmente em alta rotação, tudo bem? E aí você desgasta, você vai começar a abrir a cavidade. Nesse momento, então,
é importante já salientar o primeiro princípio geral do preparo cavitário, que é a forma de contorno. É ideal que você já tenha em mente qual que é a forma de contorno da cavidade que você imagina que esteja preparando. Tudo bem? Então, por exemplo, uma cavidade de classe 1 no molar inferior, o que você vai desgastar? Geralmente, a lesão cariosa de classe 1 ela vai começar ali na região de cicatrícula e fissura, no sulco do dente. Então, é ali que você vai acessar a cavidade. E quais estruturas que você vai evitar o desgaste? Você vai evitar as vertentes das cúspides e você vai tentar evitar as cristas marginais. Tá? Essas estruturas são estruturas de reforço do dente. Então você evita o desgaste dessas estruturas e desgasta a região de cicatrícula e fissura. O mínimo possível. Tá? A forma de contorno, a palavra regra é desgastar o mínimo possível. Tá? Então preservar ao máximo a estrutura dentária. Você vai desgastar. Quanto que você vai desgastar? O tanto suficiente para que você tenha acesso à lesão cariosa. Tá? Então, perceba que quando você vai acessar, então, tudo que você faz para permitir um melhor acesso, para permitir uma melhor eficiência do seu trabalho, isso já começa a entrar também como uma forma de conveniência. Tá? Lembrando que você já viu a aula, você já leu o capítulo de princípios gerais do preparo cavitário. Então, a primeira forma que eles explicam é a forma de contorno, e a quarta forma que eles vão falar lá é a forma de conveniência, que nada mais é do que uma das coisas que você pode utilizar como forma de conveniência, de fato, é você abrir a cavidade para você ter acesso à lesão cariosa. Tudo bem? Bom, depois que você então abriu o esmalte, você tem completo acesso a essa lesão cariosa, você vai começar a remover o tecido cariado. Tá? Existem diversos tipos de técnicas para fazer a remoção do tecido cariado. A mais básica, a mais simples, é a utilização da broca esférica de aço em baixa rotação. Tá? Por que essa broca e não as outras? A broca esférica de aço em baixa rotação, ela vai remover o tecido cariado de forma seletiva. Ela vai te auxiliar durante esse procedimento. Como que isso acontece? Ela é uma broca, né, vocês já viram na aula de instrumentos operatórios, que ela é uma broca que tem um baixo poder de corte. Se você encostar essa broca num esmalte ou numa dentina sadia, rígida, ela não vai desgastar. Ela somente desgasta o tecido amolecido, o tecido cariado. Tá? Então, de fato, é um dos melhores materiais, um dos melhores instrumentos que você tem para remover o tecido cariado. Tá certo? Então, você vai lá, entra na cavidade e remove. Qual das brocas, qual das brocas esféricas de aço você vai utilizar? Sempre a maior, a que tiver o maior diâmetro compatível com a cavidade. Se a broca for muito pequenininha, quanto menor o diâmetro da broca, maior vai ser a sua pressão. Né? Numa mesma quantidade de força, maior vai ser a sua pressão. E aí você corre um risco muito maior de, por exemplo, causar uma exposição pulpar. Então, sempre que possível, comece da broca de maior diâmetro, de maior volume, e sempre comece removendo o tecido cariado lá das paredes circundantes. Né? Você se lembra, a gente já teve a aula de nomenclatura e classificação das cavidades, então as paredes circundantes, vestibular, distal, mesial, lingual. Comece removendo o tecido cariado das paredes circundantes para só depois remover o tecido cariado da parede pulpar, tá? Das paredes de fundo, da parede pulpar e das paredes axiais, caso seja uma cavidade de classe 2. Tudo bem? Por que isso? Isso vai reduzir o seu risco também de causar uma exposição da polpa. Tá? Então você começa removendo superficialmente nas paredes circundantes, isso vai facilitar a sua visualização, isso vai permitir com que você tenha uma remoção mais tranquila do tecido cariado. Queria aproveitar só esse momento do vídeo, eu não acredito que tenha no Brasil ainda, mas existem no exterior algumas brocas que são feitas de plástico, né? Elas são feitas de resina e elas têm uma remoção do tecido cariado um pouco mais simplificada. A gente sabe que as brocas de aço elas têm o inconveniente no momento da esterilização, que elas vão enferrujando, elas vão se degradando. Então as brocas de plástico seriam ideais, mas eu não tenho certeza ainda se elas estão disponíveis. A gente está ainda no processo de importação, no processo de verificar se alguma marca comercial consiga fabricar esse tipo de broca para a gente aqui no Brasil. Tudo bem? Mas fechando parênteses, então, a gente acaba de remover todo o tecido cariado. Depois que a gente faz a remoção do tecido cariado, que nossa dentina está limpa, né, que nosso esmalte está limpo, a gente não tem mais nenhum problema, aí a gente vai definir qual será o nosso material restaurador.
essa definição vai depender de vários aspectos, incluindo principalmente a qualidade de higiene do seu paciente, se é um paciente de alto risco à cárie ou de baixo risco à cárie. Tá? Se for um paciente de baixo risco à cárie, a gente vai dar um pouco mais de sugestão, né? Um pouco mais de ênfase para as resinas compostas. Se for um paciente de alto risco à cárie, talvez um amálgama dentário, talvez um cimento de ionomo de vidro. A seleção desse material restaurador também vai depender das condições onde você trabalha. Então, se você está num consultório odontológico onde você consegue, por exemplo, oferecer um isolamento absoluto do campo operatório para o seu paciente, aí você consegue trabalhar melhor com a resina composta. Se você está num ambiente, por exemplo, numa missão indígena, numa região onde você não tem uma infraestrutura para que você consiga fazer um trabalho de uma maneira mais adequada, você vai dar preferência para outros materiais, por exemplo, o amálgama, por exemplo, o cimento de ionomo de vidro, que tem uma menor sensibilidade técnica, tá certo? Então isso vai depender dessas condições também e, lógico, vai depender também da sua cavidade, do tamanho da sua cavidade. Tá? Nesse momento da aula, eu não vou entrar especificamente em como você seleciona o material, tá? Mas eu quero deixar claro para você que é nesse momento que você determina qual material. Sem você remover o tecido cariado, sem você saber o tamanho da lesão, fica difícil você determinar qual a estratégia restauradora que você vai utilizar. Lembrando que se for uma cavidade muito extensa, você pode não utilizar materiais restauradores diretos, mas também materiais restauradores indiretos, né, como resina composta laboratorial, como as cerâmicas odontológicas, em alguns lugares até restaurações metálicas fundidas. Tá? Então, você tem essa gama de opções, só que você só consegue então determinar qual vai ser de fato o material restaurador depois que você remove todo o tecido cariado. Tudo bem? Então tá. Removemos o nosso tecido cariado, determinamos qual será o nosso material restaurador. E aí sim a gente vai começar a determinar agora outras características da nossa cavidade, do nosso preparo cavitário, para poder receber a nossa restauração. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma restauração de amálgama, o que vai ser importante que a gente determine nesse momento? Uma das coisas que vai saltar aos seus olhos vai ser a forma de retenção. Você sabe que o amálgama ele não tem adesão à estrutura dentária. Então você vai precisar de uma cavidade autorretentiva para poder receber esse amálgama. Então, por exemplo, as suas paredes deverão ser convergentes para a oclusal. Essa é uma cavidade autorretentiva. A hora que você coloca o amálgama aqui dentro, o amálgama toma presa, a própria cavidade não permite que o amálgama saia. Tá? Então isso é uma forma de retenção. Se você estiver trabalhando numa cavidade extensa, que você não tem as paredes circundantes, você pode utilizar, por exemplo, retenções adicionais, como pinos intradentinários, pins, canaletas, pinos intracanal, retentores intracanal, para você oferecer uma maior retenção para esse material restaurador. Tudo bem? Falando de resinas compostas, qual que é a nossa forma de retenção para as resinas compostas? Você sabe que a resina composta tem a propriedade de se aderir à estrutura dentária. Na verdade, é uma retenção micromecânica. Então, trata-se também de uma forma de retenção. Quando nós fazemos o condicionamento ácido do esmalte, quando nós fazemos a aplicação do sistema adesivo. Isso também é uma forma de retenção. Quanto ao cimento de ionômero de vidro, a retenção é química, a adesão é química à estrutura dentária. O ionômero de vidro tem capacidade de quelar o cálcio, de capacidade de fazer reação química com o cálcio lá da hidroxiapatita. Então, por isso que é uma forma de retenção química que o cimento de ionômero de vidro apresenta. Se a gente está trabalhando com restaurações indiretas, por exemplo, a gente tem as restaurações indiretas fabricadas com cerâmicas odontológicas. Se a gente utilizar um cimento resinoso para aderir essa cerâmica odontológica ao dente, então a nossa forma de retenção também é uma retenção micromecânica, então baseada nesse cimento resinoso, baseada no nosso sistema adesivo. Se você estiver trabalhando com uma restauração metálica ou uma coroa metalocerâmica, a sua retenção será basicamente mecânica e friccional. Né? A coroa ela deve se adaptar perfeitamente e a própria fricção do metal vai impedir o deslocamento. Então essa é a forma de retenção, ok? Então a própria adaptação e lógico, o preparo biomecânico, você vai ter uma angulação adequada para você receber uma coroa total. Não sei nesse momento se você já está fazendo a disciplina de prótese parcial fixa, mas você sabe que existem algumas angulações que devem ser respeitadas para um preparo de coroa total. Tá? Então isso tudo
trata-se de forma de retenção. Tudo que evita com que o seu material saia da cavidade, saia do seu preparo cavitário. Tudo bem? Outra coisa que você vai avaliar nesse momento, além da forma de retenção, é a forma de resistência. É importante que o seu material restaurador não se frature. Então, por exemplo, voltando lá no amálgama. O amálgama ele tem uma propriedade que é a sua baixa resistência de borda. Então, nesse tipo de material, a gente não pode trabalhar com menos que 2 milímetros de espessura. Caso a espessura do amálgama seja inferior a 2 milímetros, a hora que o paciente mastiga, o amálgama se fratura. Tá? Então, em cavidades menores do que 2 milímetros, se a gente quiser utilizar o amálgama, a gente vai ter que desgastar a parte do dente para obter o quê? A nossa forma de resistência. Tudo bem? É lógico que é por isso que você determina qual material restaurador você vai utilizar depois da remoção do tecido cariado. Vamos pensar, se você tem uma cavidade muito pequenininha e você vai ter que desgastar demais as cavidades para colocar uma amálgama, você, ao invés de desgastar mais estrutura rígida, você pode utilizar um material que não tem esse problema de resistência de borda. Por exemplo, a resina composta, que você pode trabalhar então com cavidades menores do que 2 milímetros e mesmo assim ela não vai se fraturar. Tudo bem? Outro material que tem muito problema com forma de resistência é o cimento de inômio de vidro. As pesquisas mostram que em cavidades de classe 1, cavidades de classe 3 e cavidades de classe 5 pequenas, esse material ele consegue suportar os esforços mastigatórios. No entanto, em cavidades de classe 2, né, que envolvem cristas marginais, e cavidades de classe 4, né, que envolve a borda incisal dos incisivos anteriores e dos caninos, dos dentes anteriores, nesse tipo de cavidade, o cimento de inômio de vidro ele não tem resistência suficiente. Então, você não pode indicar esse material por conta de uma falha de forma de resistência. Ele vai se fraturar. E a outra característica que você deve avaliar como forma de resistência é não só em relação ao material, mas em relação ao dente. Então pensa num dente que apresenta um preparo cavitário muito amplo, que a cavidade ela desgastou muito o dente no sentido vestíbulo lingual. A cavidade está muito ampla. As suas paredes vestibulares linguais elas estão muito finas. Caso isso aconteça, se você colocar um material ali dentro, esse material pode exercer uma força, a hora que o paciente mastiga, e essa parede se fraturar. Isso acontece muito em restaurações de amálgama, em que as cavidades estão muito amplas. Tá? Lá no capítulo de preparo cavitário, de cavidades de classe 2 para amálgama, aqui no livro do professor Mondelli, e também na nossa aula de preparos cavitários, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Mas saiba que se você tiver uma cavidade com abertura vestíbulo lingual muito ampla, você corre o risco de fratura. E neste momento, para você evitar essas fraturas, você vai fazer a proteção de cúspide, que nada mais é que desgastar parte desta cavidade. Tudo bem? Parte desta parede e fazer com que o seu material envolva as cúspides. Então, fazendo um tipo de preparo cavitário chamado onlay. Então, fazer uma onlay também é um tipo de forma de resistência. Tá? É lógico que o método, a técnica de como fazer essas cavidades, a gente vai entrar nas próximas aulas. O que eu quero que você entenda é o que é forma de resistência, forma de retenção, forma de conveniência e forma de contorno. Tudo bem? Então, já falamos de 4 princípios gerais do preparo cavitário que a gente vai utilizar, então, durante, de fato, um preparo cavitário. A gente falou também já da remoção da dentina cariada, que é o outro princípio geral do preparo cavitário que você tem que fazer. Tá? Então, a gente já falou que é no momento anterior aos demais. Né? Então, depois que você tem acesso à lesão, você vai remover esse tecido cariado. Então, 5, removemos sempre o tecido cariado, sempre utilizando uma broca esférica de aço, sempre em baixa rotação, tá? Jamais em alta rotação, porque você perde o tato, você não sabe o que é tecido cariado e você não sabe o que é tecido sadio, então sempre em baixa rotação, tá certo? E aí agora a gente vai partir para os 2 últimos princípios gerais do preparo cavitário. O próximo é o acabamento das cavidades. Tá? Então, a cavidade, ao final do seu preparo, depois que você define forma de resistência, forma de retenção, depois de remover o tecido cariado, pode ser que a sua cavidade esteja com algumas regiões que não estão bem acabadas. Por exemplo, com algumas regiões com ângulos vivos, os ângulos vivos vão prejudicar a distribuição de forças dentro dessa cavidade, então ela pode
gerar fraturas dentro do dente ou dentro da restauração. Então você tem que dar acabamento, você tem que alisar, arredondar. Um ângulo que você sempre tem que arredondar, o ângulo áxio-pulpar. Tá? E você já aprendeu lá na aula de instrumentos que você faz o arredondamento do ângulo áxio-pulpar com o recortador de margem gengival. O ângulo cavo superficial também deve estar bem acabado. Você sabe que logo após você fazer o preparo cavitário, alguns prismas de esmalte eles ficam fragilizados, né? E aí você remove, você dá acabamento dessa cavidade também com um recortador de margem gengival, também com pontas diamantadas. Se você estiver trabalhando numa região anterior para resinas compostas, você vai perceber que em alguns casos nós fazemos o bisel do esmalte, que também é uma etapa de acabamento da cavidade. E basicamente o que você precisa? É uma cavidade lisa, tá? Uma cavidade limpa, bem acabada, bonita, com ângulos nítidos, com términos nítidos e os ângulos internos sempre arredondados. Tá? Então isso vai determinar com que a sua cavidade tenha o melhor escoamento do seu material restaurador. A sua resina composta, seu amálgama, seu nome de vidro, seu cimento resinoso, ele vai se escoar melhor numa cavidade com um bom acabamento. Tá? Então é uma etapa fundamental que você faça durante o preparo da sua cavidade. E por fim, e com certeza não menos importante, é importante que você limpe essa cavidade. Né? Você deu o acabamento nela, só que você tem que limpar. Restos, né, remanescente de algumas bactérias podem ficar dentro da sua cavidade, óleo do micromotor, o próprio debris, né, a própria lama dentinária que penetra nos túbulos dentinários, tudo isso pode atrapalhar a penetração ou vedamento da sua cavidade. Então, para isso, a gente utiliza basicamente dois tipos de materiais, duas classificações de materiais de limpeza de cavidade. Alguns que são capazes de desmineralizar a estrutura dentária. Então, são os agentes ácidos, dentre eles o ácido poliacrílico, que é um ácido mais fraco. Nós geralmente utilizamos esse ácido em conjunto com o cimento de ionomo de vidro, ou utilizamos o ácido fosfórico. O ácido fosfórico é um agente muito mais forte, ele remove muito mais hidroxiapatita e a gente sempre utiliza ele em associação com as resinas compostas. Tá? Ele é tão forte que ele mata 99% das bactérias, então é realmente um agente de limpeza muito eficiente que a gente utiliza dentro das cavidades e ele também é uma etapa fundamental para que você consiga uma adesão do seu sistema adesivo, da sua resina composta dentro do esmalte e também na dentina. Tá? Então, além de forma de retenção, o ácido fosfórico também participa da limpeza da cavidade. Depois também nós temos agentes não desmineralizantes, né? Então, por exemplo, alguns agentes detersivos, né, que vão funcionar mais ou menos como um detergente para limpar a sua cavidade, algumas substâncias antimicrobianas, como a clorexidina, como a água de cal, que a gente pode utilizar então para matar essas bactérias, limpar a sua cavidade, então deixar a sua cavidade pronta para receber o seu material restaurador, baseado no seu planejamento aí, tá? No seu planejamento em relação à infraestrutura do lugar, condições sociais do paciente, preço, tudo isso vai estar englobado no momento da escolha do seu material restaurador, tá? A gente, lógico, no decorrer do curso a gente vai discutir muito ainda como que você vai selecionar o material restaurador, como você vai selecionar a técnica, como você vai fazer cada uma das técnicas, mas o que eu queria deixar muito claro para vocês neste momento do curso é quais são os princípios gerais do preparo cavitário e porque isso vai facilitar demais então a nossa conversa no futuro para que a gente ensine para vocês como preparar cada uma das cavidades para cada um dos materiais restauradores. Tudo bem? Então qualquer dúvida me mandem, podem me mandar aí por e-mail, WhatsApp, por onde vocês conseguirem mandar as dúvidas para a gente resolvê-las antes da nossa atividade de metodologia ativa. Tudo bem? Então desejo para vocês um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.